É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que acabou empatando, né, no jogo de ontem e teve muita bronca aí da mídia, né? O São Paulo tá tomando muito gol e nós vamos conferir o que o Zubeldia falou, né, para poder dar arrumada nessa zaga no sistema defensivo do São Paulo. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Tricolor que sai aqui no nosso canal e coloca aí também nos comentários o que você tem achado dos últimos jogos do time do São Paulo. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Não da atuação do São Paulo. Eu diria, sabe aquela história do era melhor ter visto o filme do Pelé? Era melhor ter visto o show da Shakira, viu? Não, foi bom, foi legal. Agora, é engraçado, eu tava no show e tinha um companheiro com o celular no jogo. Então eu ficava um olho no jogo e um olho no show. E aí, gol do São Paulo, gol do Velo. Daqui a pouco, gol do São Paulo, beleza, acabou o primeiro tempo. E aí, gol do São Paulo, gol do Velo. E assim foi. Vamos contar essa história? Bora, melhor que falar, tricotar, a gente conta a história. Vamos lá. Ei, Shakira. 46 anos depois, o São Paulo voltou a enfrentar o Velo Clube. Dessa vez, o confronto foi em Brasília e quem começou melhor foi o rival, com marcação forte e finalizações no gol de Jandrei. O tricolor demorou a responder. Luciano voltou de lesão e foi o responsável por abrir o placar. Após começar a jogada no meio, o camisa 10 toca para Enzo Dias, que devolve, e Luciano bate no canto sem chances para Pablo. O time de Zubeldia parecia que tinha feito as pazes com a torcida. Depois do gol, Caleri recebeu na entrada da área e bateu no ângulo de Pablo, que fez ótima defesa. Mas a reação do Velo Clube veio logo na sequência, empatando o jogo com Silas, que ganhou no alto de Enzo Dias e deixou tudo igual. Após o gol, o tricolor seguiu pressionando. Nesse lance, Oscar recebeu de Luciano e chutou com perigo, assustando o Pablo. O segundo gol do São Paulo saiu mais uma vez com Luciano, após receber o passe de Caleri. São Paulo 2-1. Em busca do empate, o Velo Clube chegou a assustar o tricolor nesse chute de Jefferson Nem. O André Silva queria justificar a escolha de Zubeldia. Aos 9 minutos, o atacante bateu forte, mas acertou o lado de fora da rede. O Galo Vermelho corria atrás do prejuízo e, após pressão na área tricolor, Daniel Amorim gira e bate no ângulo de Jandrei. E André Silva, após receber a bola de Patrick, o atacante só precisou empurrar para o fundo do gol. O gol só foi validado depois da checagem do VAR. São Paulo à frente de novo. Mas a felicidade da torcida durou pouco. Nos acréscimos, Jefferson Nem recebeu na ponta esquerda e bateu forte no canto de Jandrei, acabando com a festa tricolor. Fim de jogo, São Paulo 3, Velo Clube 3. 2 jogos em Brasília e 2 empates para o São Paulo. Mais uma vez a torcida ficou na bronca com o time. O destaque da partida foi apenas para Luciano. O camisa 10 marcou 2 vezes. Agora pressionado, o tricolor volta para casa para o clássico de domingo contra o Palmeiras. Se te hacen tantos goles porque algo estamos haciendo mal, por supuesto. Se tomamos muitos gols é porque, sem dúvida, estamos fazendo algo errado. Não é possível ter números tão altos de gols sofridos e dizer que estamos defendendo bem. Não tenho dúvidas de que vamos defender melhor, vamos melhorar e achar um equilíbrio. Infelizmente saímos com o empate, que é um gol de derrota. Agora todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo, para no próximo jogo a gente sair vitorioso, que vai ser um clássico que é difícil, mas agora é levantar a cabeça e seguir. Se o tricolor não gostou do empate, o Velo Clube comemorou mais um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Tipo assim, 3-2, jogou bem pra caramba, tá bom. Vai abrir muito, vai tomar o quarto e o quinto. Não, vamos abrir, velho, vamos abrir. Acho que essa mudança foi uma mudança muito boa para gerar um acúmulo de atacantes na última linha, que eles estavam com 4, linha de 4. Ele já tinha fortalecido lá, por fora, por conta do Léo. E gerou a dúvida que eu queria, gerou. E volta a falar, o Ney entrou sozinho, né? E fez um golaço. O São Paulo não vence há 3 jogos, uma derrota no Clássico pro Santos e 2 empates.
tem 15 pontos, ainda lidera o grupo C do Campeonato Paulista. Novo Horizontino, o segundo colocado, tá próximo, tem 12. O problema é que agora, no final de semana, o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. E é um jogo duro. Se o São Paulo não ganhar e o Novo Horizontino vencer, ele pode ter uma concorrência mais pesada. E aí essa coisa de poupar, porque ele colocou os reservas na segunda-feira contra a Inter de Limeira e ontem praticamente um time titular. O Jandrei estava no lugar do Rafael, algumas mudanças na lateral direita, mas de resto praticamente todo mundo. Olha, Renata, o que mais me espanta não é apenas os 3 jogos sem vencer do São Paulo. São as atuações, né? Mesmo que você tenha mesclado ali, essa excursão a Brasília ela não funcionou, né? Não deu certo. Foram 2 empates contra equipes bem inferiores. E você ainda vem de uma derrota para o Bragantino com um jogador a mais. A Inter também tinha um jogador a mais. E aí ontem, com titulares, contra um dos piores times do campeonato, você não consegue vencer o jogo. E assim, vaza defensivamente de uma forma preocupante. Justamente às vésperas de um clássico. Esse grupo C, agora a gente vai mostrar os próximos confrontos. Olha só, o São Paulo, como eu já contei por aqui, Palmeiras é o próximo adversário, um clássico difícil. São Paulo tem bom retrospecto contra o Palmeiras, mas não é simples. O Palmeiras está precisando também dos pontos, está ameaçado de não classificar. Aí tem a Ponte Preta, que é interesse do Palmeiras, e tem o São Bernardo, que é interesse do Palmeiras. Por quê? No grupo do Palmeiras, o São Bernardo lidera, a Ponte é a segunda colocada e o Palmeiras é apenas o terceiro. Que coisa, o São Paulo pode balizar, inclusive, a classificação do Palmeiras, né? O grupo do São Paulo. Só que o São Paulo também precisa dos pontos. Olha que loucura. Vamos ver o Novo Horizontino, que vai jogar com o Mirassol. Não é? Já perdeu do Corinthians aqui, esse jogo foi antecipado, então ele já cumpriu. O Novo Horizontino tem esse jogo com o Mirassol em casa e aí enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto fora dos seus domínios. Olha só, o Noroeste, a gente vai mostrar, ele tem o Bragantino fora, o Bragantino numa situação ruim, a lanterna do grupo B, o Santos fora e a Portuguesa em casa. O Água Santa joga na Vila Belmiro com o Santos neste final de semana, depois pega a Inter de Limeira em casa e finaliza contra o Velo Clube fora essa fase de grupos. Então essa é a situação do grupo C, Chico Garcia. E o Novo Horizontino, que o Novo Horizontino tem 2 confrontos, São Paulo tem 3. Mas dependendo do que acontecer no Clássico, se o Novo Horizontino fica em primeiro, a decisão da vaga acaba sendo no interior, né? No caso, com o Novo Horizontino classificando aí no seu grupo. Assim, Renata, o São Paulo ele tem uma condição, até porque o Noroeste tem uma pontuação mais baixa, até interessante em termos de tabela. Eu vou repetir aqui, a questão que me preocupa é o desempenho. O São Paulo ele empolgou no começo do campeonato, ele definiu aquele quarteto e de repente a coisa começou a não acontecer. E ontem foi muito preocupante visando o mata-mata. Eu sei que é outro campeonato, muda a motivação, né? Ontem às vezes o jogador dá uma dosada sem querer por conta do clássico no fim de semana, mas o torcedor está preocupado. Vai ter que fazer assim, até em termos de desempenho, não falo nem em questão de pontuação, desempenho para dar uma tranquilizada, uma confiança maior para chegar para a fase de mata-mata. Eu falei aqui do clássico contra o Santos, mas na verdade no sábado, né, o São Paulo com o time reserva acabou perdendo para o Bragantino, depois empatou com a Inter de Limeira e empatou ontem com o Velo. Então esses 3 jogos são preocupantes porque o São Paulo agora vai precisar fazer pontos. E o Palmeiras também. Então, esse duelo ganha em importância e emoção. Que choque. Essa é a verdade. Que choque. É um choque rei que não tá legal pra ninguém. Exato. Só que o Palmeiras, a gente vai falar daqui a pouquinho, teve uma boa atuação, ganhou da Inter de Limeira, fez 3-0. E aí vai mais motivado também. O Abel Ferreira não estava na beira do gramado, suspenso. Mas a gente sabe que o São Paulo ele tem um bom time. E desde aquele clássico contra o Corinthians, ele ainda não fez uma partida tão vistosa. Até ganhou do Mirassol de 4-1. Mas não foi um jogo tão completo quanto o clássico diante do Timão. E ontem, acompanhando a cobertura do pessoal que estava lá em Brasília, o zum para cima do Zubeldia, como desde o ano passado, em algum momento aconteceu, ele voltou. Porque a torcida está esperando... E na rede social, Chico? Nossa Senhora, aí é fora Zubeldia o tempo inteiro. É resultado. Mas assim, eu sei que ele está trabalhando, ele recebeu esse ano o Oscar e laterais esquerdos, o Enzo que está jogando. Eu acho até que se trata de uma novidade, de uma boa notícia no São Paulo, apesar das dificuldades. A questão, Renata, é que quando você
O jogo contra o Corinthians, ele deu uma ótima impressão com o quarteto. Depois disso, quando você imagina enfrentar o Palmeiras na casa dele, um Palmeiras pressionado também, precisando jogar, será que ele vai manter a escalação? E com esses jogadores que jogaram, por exemplo, esses jogos em Brasília ali, né? Alguns ele conseguiu repetir, inclusive o Calleri até saiu no intervalo. Será que ele vai manter? Será que esses caras não estão cansados? Eu tô vendo o Oscar desgastado. Será que eles vão jogar no gramado sintético? Ontem ele deixou o Oscar e o Lucas até o final, estranho, né? Então, justamente às vésperas... E aí tem um jogo no gramado sintético, né? A gente sabe que às vezes tem uma preservação nesse sentido. Você esticar a corda, porque ele queria pontuar contra o Velo. Pontuar mais do que pontuar, ele queria vencer, garantir esses pontos e ter uma tranquilidade para o Clássico. Eu estou imaginando que daqui a pouco ele vai dar uma preservada, só que, olha, o Zubeldia, se ele perde esse Clássico e perde bem, a situação pode ficar preocupante para ele. Falando em choque rei... São Paulo, tricolor do Morumbis de tanta gente, que ontem tropeçou. E a gente vai ouvir o Zubeldia falando sobre esse 3-3 com o Velo Clube. Para nosotros era importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. Mucho se habló de salir del Morumbis, pero no pasa por ahí. Es una responsabilidad nuestra, deportiva, y bueno, ahora tenemos que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible. Es imposible tener una estadística de tantos goles en contra y decir, no, estamos defendiendo bien. Es imposible. Claro está, el primer gol decir, bueno, 2 conexiones, era lo que ellos hacían, ¿no? Cruzamiento y cabezazo, era la única estadística que se repetía en todos los partidos. Puede haber algo de mérito de él, puede haber, pero ya acredito que segundo y tercer gol ya se lo facilitamos nosotros. Y en otras ocasiones también no hemos defendido bien, digamos, en el transcurso del Paulista. O que houve com o tricolor, professor? O outro professor, Zubeldia, disse que o São Paulo entregou aí. O outro sou eu, né? Vacilou. O São Paulo vacilou no segundo e terceiro gols do Velo Clube. Tem torcedor do tricolor cornetando o Jandrei. E aí, professor Celso? Dessa vez, o problema realmente foram os gols tomados. Mas a gente não pode esquecer do acumulado dessa fase Chaqueira ocupando o Morumbi, que no jogo anterior com a Inter de Limeira, faltou fazer gol. Né? Então, são 2 problemas aí. Especificamente sobre ontem, fora os gols que o São Paulo tomou. Quando o São Paulo toma o 3-3, gente, é uma bola cantada. Pelo jeito que os 2 times estavam jogando, e aí o Zubeldia fala de possíveis méritos do Velo, o Velo tem o mérito de ser uma equipe humilde que vai para o jogo. Não foi só contra o São Paulo, não. Fez bons jogos contra Santos, contra Corinthians. Ganhou do Santos, pô. Está numa situação ruim no campeonato, mas receberá em casa alguns dos seus rivais diretos, Inter de Limeira e Água Santa, e jogando assim não vai cair. O Guilherme é um técnico que tem muita coragem. Tem 6 pontos o Velo Clube, uma vitória só, que foi a vitória contra o Santos. E o São Paulo pecou, sim, defensivamente, mas não foi só nos lances dos gols do Velo. Quem assistiu a partida percebeu os riscos que o São Paulo correu o tempo inteiro. Claro, o torcedor tricolor com o sangue mais quente vai vir com aquela história de que o Jandrei chama gol e dessa vez chamou gols, alguns esquisitos. O Zubeldia falou do segundo e do terceiro. Eu, por exemplo, acho que o primeiro foi bem esquisito, o da cabeçada, por uma questão de posicionamento quando o lance está nascendo. São bolas cantadas. E agora o São Paulo vai para um clássico importante, sempre importante, talvez em termos de classificação mais importante para o Palmeiras, mas importante também para o São Paulo, de uma maneira esquisita. São 3 tropeços seguidos, né? Perdeu do Bragantino, empatou com a Inter de Limeira, empatou com o Velo Clube. O técnico muito cornetado, principalmente pela questão do uso dos garotos, né?
O Rian Francisco, acho que hoje é um símbolo desse descontentamento em relação ao Zubeldia, que precisa buscar soluções. Mas eu insisto, os problemas do São Paulo vão para além da questão defensiva. Contra a Inter não tinha o Luciano. O Luciano ontem foi mais uma vez fundamental, é um jogador que você pode achar, até os críticos acham que ele pensa que joga mais do que joga, mas na verdade ele entrega. Nos jogos que o São Paulo precisa de gols, ontem ele saiu, se segurou para não falar que a defesa acabou entregando todo um trabalho que ele fez lá na frente. Ele foi o melhor desse quarteto. O Calleri participa de um gol. Acho até que o Calleri está mais participativo nesse quarteto do que eu imaginava. O Calleri não tem feito os gols, mas tem aparecido muito servindo companheiros. Coisa que a gente imaginava que dos 4 ele seria o menos apto a fazer. E ele vem sendo muito ele faz o pivô muito bem, né? Faz muito bem. Faz o pivô muito mais bem. Uma vez. Ontem deu o gol pro Luciano, mas também antes ele tinha criado 2 oportunidades para ele próprio. Fez um bom primeiro tempo. E é uma das coisas que eu me pergunto, né? Aí sai no intervalo. Sai ele e sai o Enzo. Por quê, né? Enzo que participou de 2 gols também. Então, aí você meio que dá o sinal assim, ó... vou poupar porque esse jogo aqui já está meio que encaminhado. A leitura que se tem é essa. Você tira o Calleri no intervalo para botar o André Silva, a gente entende que está todo mundo... Mas é a sequência de dosando jogo. E tal, não sei o quê. Mas para o jogo de ontem, é um sinal assim, estou ganhando de 2-1, esse jogo vai ser tranquilo. E nunca esteve encaminhado, né, Eugênio? O São Paulo faz 2-1 no fim do primeiro tempo, assim, meio que acha no gol naquele momento. Ele tinha criado algumas chances, mas sempre que o Velo chegava no ataque, ele assustava. E foi não assim chegava até o fim muito. do jogo. É porque o São Paulo é um time, e ontem ficou muito claro, e ele precisa resolver isso urgentemente, que sem a bola não tem a pegada necessária. Não tem a pegada suficiente. Você vai ver os gols do Velo. O primeiro é um lateral no campo de ataque, em que o lateral recebe a bola, domina, olha para a área e cruza sem ninguém chegar perto dele. E nesse mesmo lance tem um jogador do São Paulo, a hora que o lateral vai ser cobrado, apontando para os companheiros para aproximar uma marcação. Ninguém e aí, como encosta. ninguém vai, ele se Mas é quando adianta, mas quando chega a bola já está saindo. Exato. Lá na área também, o jogador que cabeceia, ele sai de trás, se antecipa, faz o gol. Porque, assim, a impressão que dá é que o São Paulo, a defesa do São Paulo, não acredita muito no Velo. Tá bom, dá um espaço que eles não vão acertar a mesma jogada. E os caras acertam. E uma coisa que aconteceu o jogo inteiro. O São Paulo teve muita dificuldade para sair da defesa para o ataque. Porque o Velo subia a marcação e dificultava muito. Os primeiros, 20 minutos, o São Paulo não conseguia chegar no ataque. Depois que passava, que a bola chegava na intermediária ofensiva, aí as jogadas aconteciam. Porque aí você chega no Lucas, chega no Luciano, no Calleri, no Oscar, aí ali tem qualidade. Só que muitas vezes a bola sequer chegava neles, porque a marcação era muito, muito eficiente no campo de defesa. E o São Paulo não é um time de dar chutão. E os 2 gols do segundo tempo saem assim. São erros de saída de jogo do São Paulo, que o Velo recupera a bola no campo de ataque e aí pega a defesa do São Paulo desprevenida e faz os 2 gols. Os 2 gols são assim, erros de passe. Uma é uma saída do Jandrei, que ele tenta fazer a bola chegar na lateral direita, mas o jogador do Velo se antecipa. Depois é o Arboleda que tenta fazer o lançamento, o zagueiro se antecipa e aí pega a defesa do São Paulo perdido, o Velo aproveita e faz o gol. Então, foi um problema o jogo inteiro para o São Paulo, sair da defesa para o ataque. Quando chega no terço ofensivo, mais perto da área ali, esse quarteto funciona, muito com o apoio também do Enzo Dias pela esquerda. Só que sem a bola, o São Paulo não tem intensidade. Esses caras são muito bons com a bola no pé, mas eles precisam entender que tem que ajudar a marcar, tem que voltar sim. Mas eu sou um jogador consagrado, não vou voltar. Se não voltar, olha só, Lucas, Oscar, Luciano, Calleri menos. O Calleri tem que marcar lá goleiro, zagueiro. Isso. Mas os outros, jogadores de lado, no caso o Lucas e o Oscar, tem que baixar sim. Não tem essa no futebol hoje. Não tem, vou jogar com o nome, quando a bola vier no meu pé eu faço a diferença. Ok, isso é muito bom. Mas e quando a bola não estiver no pé, vai ficar olhando? Aí o adversário vai lá e faz. Nós temos uma tela com esse que mostra um pouco desse problema defensivo do São Paulo. Olha, média de 1,11 gol por jogo. Jogos em que o São Paulo sofreu gol ou não em 2025. São 9 jogos no ano, sofreu gol em 6 e não sofreu em 3, Mari.
Pois é um desses 3 em que ele não sofre gols. Vitória contra o Guarani, 1-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. E ali, o Zubeldia já foi questionado, inclusive, depois da partida, na coletiva, sobre a saída de jogo do São Paulo. Porque o São Paulo, nessa temporada, já tomou gol assim, errando saída de jogo, inclusive, ou na reposição do goleiro, ou com os seus próprios jogadores. E na segunda rodada ele já tinha sido questionado sobre isso. E, de fato, se apresentou esse problema depois, ao longo das outras partidas. E aí, em cima do que o Eugênio falou, você acaba expondo 2 ótimos volantes do São Paulo, né? Alisson e o Pablo Maia. Então, assim, o Pablo Maia até falou aqui, depois da vitória diante do Corinthians, de que todo mundo ia fazer um esforço absurdo para o Oscar poder jogar, mas não dá para você sobrecarregar tanto assim os 2 ótimos volantes do São Paulo, que o Alisson também tem essa qualidade para sair para o jogo, então também é um jogador que quando necessário, apoia muito bem. O Pablo também. Exatamente, o Pablo Maia também. Então, assim, é um sistema que tem que funcionar, é um coletivo que tem que funcionar. Ontem o Zubeldia falou muito sobre essa falta de equilíbrio, falou muito sobre essa fase defensiva, só que ele também falou sobre confiança e nervosismo. E isso me chamou a atenção, porque... É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O São Paulo acabou vacilando, empatando bem no finalzinho, né? Acabou cedendo o empate e agora precisa de mais de pontuar para poder conseguir essa classificação de uma forma mais tranquila, né? Vai ter o jogo contra o Palmeiras, isso já pode arriscar ali do time do Novo Horizonte, como podemos ver ali, já chegar ali no São Paulo, né? Mas acredito que os outros jogos sejam um pouco mais tranquilo, mas... pensando que o São Paulo tá vacilando, né? Vai ser complicado. O São Paulo precisa reagir, precisa mostrar força. Eu acho que agora já não é o momento do Zubeldia pensar em ficar revezando os jogadores, né? Tem que pensar em ir com força máxima para garantir essa classificação, né? E quem sabe aí também trazer a torcida mais perto, né? Porque quando vai ver, a torcida vê o time jogando mal, o time não correspondendo dentro de campo, isso vai dando um desânimo na torcida, por mais que seja Campeonato Paulista, né? A torcida não quer ver o time ficar perdendo e principalmente empatando com times que estão brigando para não cair, como foi nessa situação, né? Mas vamos esperar que o São Paulo comece a mostrar um bom futebol, mostrou um bom futebol contra o Corinthians, deu para acreditar que realmente o time tem uma força muito grande, mas a sensação que dá é que contra time de menores expressão, o São Paulo tira um pouco o pé, não acelera a jogada, né? Não consegue realmente mostrar a força que tem, e parece que quando é jogo importante aí já dá aquela força para mostrar que realmente a equipe está forte. Mas vamos esperar que nesses últimos jogos o São Paulo consegue mostrar realmente um bom futebol e aí agradar também a torcida, né? Mostrando que a temporada promete e que o São Paulo vai com tudo para poder conquistar títulos esse ano. Você também acredita? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui!